Muito bem-vindo, você que nos acompanha a mais um Papo na Praça. Hoje, completamente diferente. Tava almoçando, encontrei esses dois perdidos e começamos a conversar e dar risada. Eu falei, não, a gente precisa levar isso pro estúdio e gravar um cômico, porque o negócio é violento. Você não fica, não perde, não distrai, que vai ser papo em cima de papo. Rômulo e Alexandre, bem-vindos ao Papo na Praça. Eu vou passar a palavra para vocês, eu quero que vocês se apresentem de uma forma simples, o que fazem, o que vocês estavam fazendo perdido aqui na Praça Capital, e aí a gente vai para a história, para dar risada junto, tá bom? Tá legal. Maravilha. Bom, meu nome é Rômulo, né? Como você mesmo disse aí, tá? Eu trabalho aí Sou casado, tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 8 anos. Desculpa, acho que eu tenho mais uma por aí, que eu falei 9. Desculpa, viu, Maria? É 8 anos, viu, filha? Que inclusive vai fazer aniversário domingo. Olha só, né? A cabeça é duro. E, na verdade, eu trabalho já na indústria farmacêutica há 16 anos, né? E, na verdade, você encontra perdido, porque aqui, inclusive, no Praça, tem alguns consultórios, a gente acaba vindo visitar alguns médicos. Tem muito médico aqui, Muito. Amiga. Muito médico. Exatamente. E essa é a nossa vida, né? Esperar. Como a gente está fazendo aqui agora, né? Já que eu vou esperar o médico, vamos fazer uma entrevista, né? E aí a gente faz esse trabalho, na verdade, de divulgação médica, né? A gente leva informação para o médico. Você vende droga, é isso? Exatamente. Drogas lícitas, né? Graças a Deus. Não vou ser preso por isso. E você, Alexandre? Bom, sou Alexandre, né? Assim como o Rômulo, a gente fica nessas andanças por aí. Não como ele, na parte de Que bom, visitando médico e tal. Mas trabalho com duas empresas, uma no ramo de suplementação alimentar e outra na parte de lubrificantes, né? E a gente tem um escritório aqui no Praça Capital também. O Rômulo é um amigo nosso aí de longa data também, que a gente se conhece. Altas risadas aí já. Pra almoçar, pra tomar um café. Direto. Então a gente tá junto direto aí, senta, um fica enchendo o saco do outro aí. Então assim, tem essas duas empresas que a gente trabalha, né? Eu sou casado também. Tem uma filha só, diferente dele, que tem duas e uma perdida. Não sabe a idade, né, a Maria? A minha filha tem 9 anos. Já ela vê isso, ela vai me pegar na orelha. E a gente vai se encontrando, dando risada. Alexandre, o Rômulo é aquele cara que você convida para animar velório, o que tiver com problema, chama o cara que desenrola. Se você tiver numa bad aí, pode chamar ele que... Com certeza. Cara, risada, não dá certo. E nem precisa beber para isso. Vamos gravar o podcast? Vamos. Viu, mas tem uísque lá? Calma, é isso aí mesmo. É meio-dia, me ajuda. Meio-dia, papai. Mas é que ele acorda cedo. Então, como ele toma o café da manhã antes das 6 da manhã, ele fala, cara, 10 horas eu já posso beber. Como diz um amigo meu, né? Meio-dia já é meia-noite em algum lugar do mundo, né? Então, vamos. Cara, e aí, como é que tá o mercado, Rômulo? Eu atendo muito médico também, é uma coincidência, eu faço marketing para médico, né? É uma das especialidades da empresa. E alguns, de vez em quando, reclamam com queda de atendimento, de consultório. Você tem sentido isso? Como é que tá isso aí na rua? Cara, eu acho que assim, eu trabalho especificamente há alguns anos já na parte de psiquiatria, né? Psiquiatria e neuro, mais focado nesses dois segmentos aí. Um pouco de ginecologista, mas eu venho há muito tempo já trabalhando nessa parte de psiquiatria. E o que eu tenho notado assim, até a pandemia, eles tinham um fluxo razoável, tal, né? A gente via os consultórios medianos, não com tanta gente e tal. Mas esses anos de pandemia, a gente acabou trabalhando dentro de casa, então não teve aquele trabalho de consultório, né? Mas engraçado que, cara, quando a gente voltou a trabalhar, quando a gente voltou a atuar nisso, a gente viu que depois da pandemia, a área de psiquiatria, ela deu um boom gigantesco, porque as pessoas voltaram cada dia mais doentes. Inclusive da parte neuro, né? Então, muita gente específico de cabeça, o cara voltou da pandemia com problema. Voltou doente. Então, assim, a gente vê que teve um aumento muito grande. Muitos médicos, inclusive, atendiam plano de saúde, hoje pararam, só estão atendendo particular e não estão dando conta. Hoje você vê que hoje falta profissional mediante tantos casos que tem de problemas, né? Tanto neuropsiquiátricos, próprio da psiquiatria. Então, muita gente ficou dentro de casa, ficou doente, ficou com medo, ficou com algum tipo de depressão, algum tipo de, sei lá, sequela do Covid. E os médicos, na verdade, não estão dando nem conta de tanta gente que tem para atender nesse meio.
Pelo menos essa foi a impressão que eu tive desse segmento específico que eu trabalho, né? Eu trabalho nessa multinacional, que ela é muito forte nessa parte de psiquiatria, né? Desses medicamentos. E, cara, teve um volume, assim, altíssimo de pacientes procurando essa especialidade. Então, assim, a gente viu que realmente hoje falta profissional no mercado. Hoje está bem cheio os consultórios. Então, fica até um pouco difícil a gente chegar lá e falar, com licença, doutor. Sempre toma gancho. Sempre esperando. Uma que o consultório hoje da psiquiatria e neuro, a consulta é pelo menos 1 hora, né? Então, não adianta. Então, ele tem que entender o que se passa com a pessoa, diferentemente de uma ginecologia, onde ela já é um paciente, ela vai lá para fazer alguns exames recorrentes, então o tempo é menor, né? Mas realmente na psiquiatria é pelo menos 1 hora aí de entre um paciente e outro. E aí vai da disponibilidade do médico, nos receber, né? Até porque muitas das vezes a gente está levando ali informação, levando as amostras que ele precisa para aquele dia a dia, né? Para também beneficiar o paciente. Até uma vez que os medicamentos hoje, você sabe, não são tão... muitos não são tão acessíveis às pessoas, né? Então, hoje o levar a amostra, o paciente ter essa amostra para ele começar o tratamento facilita bastante. É isso aí. E você, Alexandre, e o mercado, cara? Como é que tá nessa área do automotivo aí? Cara, hoje a nossa empresa ela é nova, né? Então, ela foi recém-lançada no mercado. Óbvio que demorou muito mais do que a gente esperava, né? Principalmente por conta dos registros dos produtos, né? Registro da fábrica e tudo mais. Mas o mercado tem aceitado a nossa parte, os nossos produtos muito bem, né? O feedback que a gente tem tido aí dos clientes, bacana. Excelente, né? Então, um produto que a gente busca sempre a qualidade, né? Agregado junto tendo um custo-benefício bom, né? Obviamente que a gente sabe qual é a posição nossa no mercado, né? Então a gente busca sempre ter mesmo esse equilíbrio, que é onde o cliente vai ter um produto bom, né? Então, Alexandre, produto de carro, produto de suplementação, vocês são da área de venda, vocês estão achando jeito de vender coisa, é isso? Basicamente. Tá, e por que a Praça Capital? Você vende para quem está aqui? Sim, a gente tem produto aqui, né? Uhum. A gente hoje, na verdade, como que funciona? Principalmente a parte de suplementação alimentar, tá? A parte de suplementação alimentar hoje ele compra através do nosso site, ele pode retirar aqui no Praça Capital. Uhum. A gente não tem a loja física nossa aqui, um ponto de venda, por exemplo, onde vem a pessoa, escolhe no caixa ali o que... escolhe na prateleira e já paga no caixa, né? Então ele escolhe através do nosso website ou de alguns consultores que nós temos espalhados aqui pela região de Campinas e tudo mais. E aí ou os consultores entregam direto, ou o pessoal retira aqui, ou a gente posta via correio. Mas, amigo, é um problema, né? Porque esse daqui já me vendeu alguns. Inclusive, eu tô tomando. Até postei lá, poxa, o produto é bom, o produto funciona. E eu falei, os meninos têm chance aí de crescer muito, porque realmente os produtos são bons. E aí fica enfiando assim nos amigos, né? Falou, eu tô com tal produto aqui, você não quer comprar? Tipo cobaia. Exatamente, somos a cobaia, né? Tô usando já o produto dos meninos. Exatamente. Você tá tomando aquele que é pra não cair o cabelo? Não, na verdade ele tá tomando que não é pra crescer chifre. Olha só. Aí sim, né? Tá vendo? Pois eu que sou... tá vendo? Mas vai ter volta, viu? E na verdade, assim, eu tomo realmente o Imune dos meninos aí, é muito bom. A gente não é que a gente quer fazer propaganda, mas realmente funciona, né? E a gente acaba indicando, né? Eu falo assim, amigos, é isso aqui. A gente vem, trabalha... Tipo, eu vim trabalhar aqui, visitar médico, encontrei os meninos, já ligo para eles, a gente almoça, sempre se atualiza, fala como é que tá o mercado. Eu falo assim, esse pouco tempo que a gente já tem, a gente senta e bate esse papo, né? E, poxa, é um prazer estar aqui. Realmente o produto deles aí é fantástico. E por mais que sejam segmentos diferentes, totalmente diferentes, você vai falar a parte de psiquiatria, né? Produto para psiquiatria, a nossa suplementação alimentar e também óleo lubrificante. É legal essa troca de informação porque você começa a agregar informação entre os mercados, você troca experiência do que você pode fazer num ou no outro. Na ponta de cá, primeiro que eu falo com muita gente e segundo que eu faço anúncio para muita gente. Então a gente sente o mercado de uma forma ampla. Caiu a venda de estética. É o mercado de estética e ele vai refletir num outro mercado e você consegue entender para onde está indo o negócio, né?
é um momento desafiador do mercado como um todo. É desafiador. Mas eu vejo assim, Gil, com relação à indústria farmacêutica, independente de pandemia ou não, é um mercado que não parou de crescer. Quanto mais doença, mais se vende. Na pandemia, os clientes de manipulação, eu opero muito na área de manipulação, venderam mais caro, porque o insumo chegou mais caro. E faltou também, né? Então o faturamento foi recorde nesse período. Não que isso traga alegria por conta do que aconteceu, né? Sim. Agora, passado, eles tiveram um rescaldo e agora estão tentando se encontrar e ver onde é que ficaram no pós-pandemia. Sim, mas eu sempre gosto de ficar instigando o cara que está aqui na mesa, né? Eu pergunto a respeito de fiasco. Fiasco é legal, não tem umas histórias de fiasco, de coisa que deu errado, história... E eu acho que com você, Rômulo, eu desconfio que fiasco vai ser assim, fora da curva. Todo dia, né? É todo dia um problema. Conta um fiasco para nós, compartilha uma história daquelas cômica de trabalho, cômica de... Cara, eu acho que assim... consultório. Vamos falar o que a gente fala, né? Vamos pensar assim no consultório médico, né? O que para nós, representantes, é um fiasco? Por exemplo, você tá lá trabalhando com o seu gerente, né? Aquele nervosismo, é igual tá aqui, né? No podcast, a gente tá conversando. Não sou influencer, não tenho ideia, mas bem que a empresa que eu trabalho já poderia patrocinar eu nesse negócio de influencer, que eu acho que de repente dá um jeito. E o fiasco para nós qual que é? Cara, a gente tem que fazer propaganda de certos produtos, correto? Então a gente chega lá com o iPad, antigamente era o tal do... tinha um nome específico lá que eu já não lembro mais como que se chamava. Era um livro lá que você mostrava todos os seus produtos que você trabalhava, né? Como se fosse um catálogo. E hoje é o iPad, né? Eu mesmo não tenho total destreza nenhuma com esse iPad. Eu e ele não se dá muito bem, sabe? Igual água e óleo. Aliás, água e óleo, né? Aliás, você e tecnologia... É péssimo. É exatamente não isso. Combina. Não, zero. Então eu dava muito certo com o negócio, né, na mão, aquela coisa de coisa antiga, né? Já com o iPad já é um pouco diferente. E, cara, quantas e quantas vezes a gente está na frente do médico, aí de repente chega um gestor novo, uma pessoa que a gente não conhece, né? Que está na parte hierárquica, te avaliando ali, querendo ou não, ele está te avaliando de uma forma ou outra, né? E aí você entra aqui todo tremendo, suando, né? Passando mal na frente. E aí você vai fazer uma propaganda pro médico, por exemplo, igual esse bate-papo nosso aqui, né? Vai explicar o medicamento pro cara. E aí some da sua cabeça o que você tinha que falar. E aí, meu amigo? Isso é um fiasco. Porque o médico te olha pra uma cara, doutor, vim aqui, prazer, olha, Rômulo. Então, doutor. Deixa eu pegar a bula aqui. Produto tal, né? Aproveitando que eu tô aqui no seu consultório, o senhor não pode passar uma receita. Exatamente. Eu acho que eu tenho Alzheimer. Então, assim, isso é uma coisa, cara, muito corriqueira. Acontece muito. Eu falo assim, às vezes a gente se prepara tanto, a gente treina tanto, né? É como aqui, é na vida real, né? E quando você chega numa uma determinada situação, aí você fica um pouco apreensivo e aquele negócio sai errado. Aí você fala, puta que merda, né? Fiasco, perdi o emprego, né? Então, assim, isso pra mim foi um fiasco. Eu lembro até hoje que, lá em 2006, quando eu entrei na indústria, né? Eu não era da área, eu trabalhava na época na Motorola. E eu saí da Motorola e fui para essa empresa. Eu não conhecia nada, né? E essa empresa normalmente faz convenções, né? A indústria farmacêutica faz convenções uma vez no ano, tal, para juntar a galera, falar um pouco de tudo, como foram os resultados anuais, enfim, né? Toda aquela didática. E isso eu nunca esqueço. Eu acho que eu tinha um mês de empresa, já teve a convenção, quando eu entrei todo feliz, animado, lindo, maravilhoso. Nunca joguei bola. E aí foram inventar e me chamar para jogar bola lá. Diferente do Alexandre que joga bola, eu não jogo nada. Aí eu falei, gente, eu não sei jogar bola. Eu sempre lutei, eu não joguei bola. Não, mas vem aí que tá faltando um pro time, vai na defesa. Eu falei, beleza, né? Mas eu sou péssimo, gente. Já aviso já. Vai falar que você dá uma voadora no cara. Foi na defesa. Foi praticamente isso. Já virou MMA. E o cara era gerente nacional nessa época, um dos cargos assim, mais altos abaixo da presidência. E tava jogando nesse time, eu lembro como se fosse hoje. Senhor Edgar Mattioli, vai se lembrar disso aí, se assistir esse podcast aí. E a bola veio alta, né? Cruzaram a bola alta, veio um cara correndo, que eu não sabia nem quem era. E eu fui inventar de chutar a bola.
Acertei o pescoço do colega. Quem que era? O gerente nacional. Já queria me matar. Falou assim, quem que é esse cara aí que eu vou mandar embora hoje? Eu falei, pronto, isso é um fiasco. Eu falei, fui mandado embora. Cara, mas não deu outra. Ficou bravo, tal, tudo. E depois de tudo que a gente passou lá, ele falou, cara, você quase me matou lá, hein? Eu falei, mas eu falei que eu não sabia jogar bola. Então eu falei assim, cara, eu quase já... Eu nem entrei na empresa, eu quase já perdi o emprego. Porque eu já fui acertar logo o gerente nacional. Então assim, fica a dica. Hoje, convenção, gente, eu não jogo mais nada. Ou eu fico na piscina, ou eu fico quieto num canto. Pode falar que você marcou a vida dele. Marquei. Negativamente, mas marquei, né? E o seu, Alexandre, tem um fiasco pra pôr no público aí agora, não? Pô, de cabeça assim... Vários, né? Ele é jogador de beach tênis. Tem vários fiascos. Começa já não vou nem falar, né? Começa na escolha do esporte, é isso? Pode ser também. Você nunca viu ele jogar de saia. É engraçado, cara. Ele junta com as meninas pra jogar de saia lá. É uma bela de uma bichona. Hoje jogo um pouco. Faz um tempinho já que eu não tô jogando. Mas... cara, é um esporte legal. Eu vou levar você pra Conta jogar. um fiasco pra nós. Bom, vamos pensar. Ou sua vida não tem fiasco? Cara, tem vários. Que vida não tem fiasco? Tá louco, pô. Cara, fiasco, assim, vai. Vamos falar fiasco de negócio. A gente pode falar... acho que foi uma vez que eu cheguei a montar uma fábrica de gelo. Enxugou gelo, velho. Enxugou gelo, praticamente. É umas coisas que só por Jesus dá pra Cristo. falar que esse foi um fiasco. Fábrica de gelo. Fábrica de Como que gelo. fabrica gelo? Cara, é uma máquina lá gigante. Tem algumas opções, né? Você tem, tipo, aquelas máquinas da Everest lá, que é de hotel, de hotelaria, essas coisas. Tem muita gente que vai nessas... E aí o cara vai ensacando na mão, como você tem umas máquinas automáticas, né? Que aí já usa compressores, etc. Né? A gente tinha uma dessa. A capacidade era para fabricar 30 toneladas de gelo por dia. 6 mil pacotes de 5 quilos. Eu falei, onde você vai pôr 5 mil pacotes de gelo por... Cara, era 15 minutos que a máquina estava ligada, a primeira queda dela de produção atendia tudo que a gente tinha no mercado, cara. Então, assim, a máquina trabalhava meio que de 15 em 15 minutos por semana. Cara, era bizarro. Era um elefante branco lá na fábrica. Mas total. Né? E, cara, esse acho que foi um dos grandes fiascos aí. Acho que dá pra falar dessa parte de negócio. Isso é a falta de experiência, né? Você não sabe o que Total. comprar, né? Aí você vai... Você se identifica como um empreendedor, como alguém que está tentando. Porque eu acho que o errar é do jogo, cara. Faz parte do negócio. Exatamente. A gente precisa aprender com eles, né? Então, óbvio, né? A gente tinha estimado uma certa demanda do mercado, etc, tal, que não foi nada daquilo que atendeu, né? Tiveram umas mudanças no meio do caminho, com novos concorrentes entrando. Então, assim, reajuste de preço, que a hora que você vai olhar, aquela expectativa de venda que você tinha feito por um valor já não é mais aquele, é bem abaixo daquilo ali, aí você vê o seu custo. Cara, é uma freezer e mais freezer que você precisa comprar para deixar aquilo... para você pôr nos pontos de venda, né? Então, assim, é uma coisa que a gente brincava bastante lá. Eu e meu antigo sócio, né? A gente falava, a gente começa tantos R$1.000 aí negativo no ponto de venda. Né? Sim. Porque a hora que você compra o freezer, coloca lá e você vai, quantos pacotes de gelo cabem num freezer? Freezer de entrada cabia em torno de 45 pacotes, vamos falar assim. Vendeu o quê? Um freezer desse por semana, você vai ver no final do mês lá o quanto sobra. Você precisa de 10 meses, 12 meses, 20 meses. O dinheiro da geladeira. Para voltar o dinheiro só do freezer, né? Então, que fiasco, hein? Enxuguei bastante gelo, hein, velho? Quando que vocês identificaram que era um fiasco? E quanto tempo levou para cancelar a operação, vamos dizer assim? Porque eu acho que esse é um dado interessante para o pessoal que empreende. Né? Foi 1 ano e meio. Tem um momento que você... Se passar dali, você está insistindo num troço que você já sabe que é errado. E tem gente apegada com fiasco. Sim. Ela quer ficar. Que O emocional dela está nenhum. conectado naquele troço. Né? Cara, porque assim, a gente startou o projeto em outubro de 2016. Em março de 2018, a gente já estava se desfazendo dele. Acabando o segundo verão. Acabando o segundo verão, exatamente. Então, assim, já deu para ver que, Não continuar insistindo nisso daqui, a gente vai se enfiar, vai cada vez mais pro buraco.
A gente está cavando cada vez mais a cova ali e vamos partir para outra, né? Hoje, assim, a gente, óbvio, né? Me considero hoje como empreendedor, primeiro porque a gente não desiste nunca, né? Sempre tenta alguma coisa nova. Não deu certo aqui, vamos partir para uma outra. Como você falou, Ju, também. A gente acaba se apegando. No começo você fala, não, vamos tentar mais um pouco. Né? Mas você tem que chegar numa hora e ser racional. Né? Falar assim, daqui para frente realmente não dá mais. Por mais que eu queira que o negócio funcionasse. Eu atendo um caminhão de gente apegado em fiasco, apegado em coisa que tá errado, que não vai dar certo de jeito nenhum. E o cara tem um emocional com aquilo. E a maior dificuldade da gente não é fazer o cara ganhar dinheiro, é fazer ele desapegar do emocional. Exatamente. Depois que ele abandona aquele mico e parte para uma coisa nova, ele tem a ver do empreendedor, ele tem a pegada de vender e tal. Às vezes ele está só no negócio errado, né? Exatamente. No negócio errado. É isso aí. Fiasco enxugou gelo. Enxuguei gelo. Cara, cada vez que eu encontrar com o companheiro agora aqui na praça de alimentação, eu vou lembrar da máquina de gelo. Tá enxugando gelo? Tinha nome a máquina, um apelido carinhoso? Porque Tinha a gente nada. tem uns equipamentos aqui que tem nome. Não colocamos. Talvez por isso que foi o fiasco todo. Devia ter colocado algum apelido nela. Monstruosa, qualquer coisa assim. E o Rômulo, outra pergunta que eu gosto de fazer, porque ela vai abrindo o coraçãozinho da galera. Assim. Sim. Arrependimento. O que você fez que você se arrependeu? Ou o que você não fez que você se arrepende de não ter feito? Cara, eu acho que assim, hoje eu acredito que minha vida seja bem completa, né? Porque eu falo assim, primeiro a gente tem a questão, eu tenho minhas filhas lá que são maravilhosas. Eu acho que As 3? duas, né? Porque errei, né? Era uma de 10, uma de 9. Tô procurando essa de 9 ainda. A terceira ainda não sabe, entendeu? E eu acho que, cara, arrependimento, talvez de não ter tido mais um filho. Porque minhas filhas são maravilhosas, né? A gente tem uma história aí de vida um pouco diferente. A minha primeira filha, Valentina, nasceu bem, nasceu de parto normal. Assim, normal não, foi cesárea, mas foi uma criança totalmente normal, né? Dia a dia. E aí quando a gente foi ter a Mariá, que foi a segunda, a gente Isso eu gosto de contar essa história, porque eu já contei pra todo mundo já sabe. Essa foi forte. Mas essa menina, ela veio pra mudar cabeça, mudar jeito de ser, expectativa de tudo que você tinha antes dela e depois dela, né? Então ela veio com mais ou menos uns 4 meses de gravidez, a gente descobriu que ela tinha uma alteração na translucência nucal, e aí isso aí nos alarmou, né? Então, quando a gente foi fazer os exames, a gente falou, deu essa alteração, normalmente é alguma síndrome, né? A mais comum que hoje se tem aí hoje com as crianças é síndrome de Down, mas pode ser qualquer outra síndrome, né? Até então, o médico falou assim, tem que averiguar por quê. Síndrome de Down não é um problema. Hoje em dia está muito adaptado, as crianças, elas crescem muito bem, hoje são super espertas, tudo mais. Isso daí não era o problema, só que ele falou, existe algumas síndromes que realmente você tem que ver se você quer levar para frente ou não, porque assim, como tá agora, né, tá no começo da gravidez, você veja, tem algumas síndromes como, por exemplo, ciclope, eu nem sabia que existia. Ele falou assim, por que ciclope? Porque existe alguma síndrome que nasce só com o olho, né? Então, será que você quer isso para a criança? Será que isso é o caminho melhor para a criança? Não é por você. Você cria um filho, o amor é o mesmo, né? Existem algumas outras síndromes, por exemplo, nasce sem os braços, sem as pernas, com uma dificuldade dificílima de vida. Então, assim, você tem que pensar de como que vai ser isso para a criança também, né? Então, a gente foi atrás, a gente era sou da área da indústria, conheço o médico, a gente foi atrás de geneticista, para saber, primeiro, se era síndrome. Por quê? A maioria das síndromes poderia ser duas coisas, ou síndrome ou problema do coração. Porém, toda síndrome, a maioria, desencadeia um problema do coração. Então, se eu vou direto na cardiopatia, talvez eu fale, tem problema cardíaco. Mas aí eu não sei que síndrome que é. Então, a gente foi primeiro ao contrário. A gente foi para saber se tinha algum problema de genética, para depois saber se era cardíaco. Então a gente fez e ela não tinha problema genético nenhum. O problema dela era no coração.
Então aí a gente começou a procurar os melhores especialistas na parte de cardiopatia de criança, né? E surgiu aí um anjo aí na nossa vida, aí, que foi o Dr. Fernando Antoniali. Ele atende aí atendia na época na Alecrins ali. E ele identificou, juntamente com a doutora Ana Paula Damiano, também outra mulher sensacional, que minha filha tinha TGA, que era transposições das grandes artérias. O que isso significa? A artéria nascia ao contrário no coração, né? No corpo. Então, o que tinha que bombear muito, bombeava pouco e vice-versa. Então, a aorta nasceu invertida com a pulmonar. E aí começou a nossa luta, né? Eu falo assim que isso foi difícil para nós, tal. Tocamos, falamos, vamos levar em frente. As chances de morte era alta, a gente assina um documento, a gente sabe disso. E aí levamos, né? Graças a Deus, assim, quando nasceu, foi uma apreensão muito grande, porque nasceria e já teria que ir para UTI, para já poder entubar, para poder já fazer aquela ventilação, para depois de 5 dias que o pulmão maturar, ir para cirurgia. E realmente não tem escapatória. É cirurgia, abre-se o peito inteiro, serra o externo, abre, tira o coração para fora, liga numa máquina extracorpórea, inverte as artérias. Então, assim, foram 12 horas de cirurgia. E aí a Maria ficou 1 mês e pouco, se eu não me engano, na UTI, 15 dias dele com o peito aberto, né? E todo dia se olhando aquela situação, parou os rins, fez diálise, convulsão, tudo que você pensar, a Maria teve. E 0 sequela. Né? Então eu falo assim, ela para nós é uma dádiva. A gente passou esse tempo, ela teve certos cuidados quando foi para casa, né? Mas hoje, cara, eu falo assim, quando você falou de arrependimento, né? Talvez de ter tido mais um filho. Porque quando a gente teve a segunda, a gente deu uma voltada para trás, porque a minha vontade era ter um monte de filho, minha mulher já não queria, né? Eu falei, eu quero ter um monte de filho. E aí na segunda, realmente, quando a gente foi ver com o médico, ele falou, o problema é genético, pode ser que nasçam outros com problema. Então a gente resolveu optar por não ter mais filho. Mas a chance é alta? É alta, porque a gente foi identificar, eu sempre sou problemático, né? Eu que tive problema, eu que tenho problema no coração, né? O problema nunca vem da mãe, sempre do pai. Esse é o problema. E aí ele falou, ó, inclusive quando a gente foi levar a Valentina, ela tem um pequeno sopro, que é um problema de disfunção cardíaca. Não é grave, mas existe. E eu também tenho esse problema. Então eu falei assim, ó, provavelmente pode ser que seu próximo filho venha também com problema. Desse pra pior. Então a gente optou por não ter mais filho. Mas hoje você falasse assim, cara, o que eu tenho é arrependimento de ter tido mais um filho. Porque é maravilhoso, né? Hoje com uma com 10, a outra com 8 agora. Cara, é fantástico brincando na sua casa, dá muito trabalho. Hoje nós vou te indicar um site, tá? Qual ele? Já que a gente tá no digital, chama adoteumboanoite.com.br. Entra lá, tô falando sério. É, que tem lá. Eu tenho uma história bem difícil com relação à paternidade. A gente ficou 5 anos tentando ter filho, FIV, transplante, tudo que tem direito. E vinha com defeito genético, vinha com problema. Um embriãozinho era viável geneticamente e quando implantou não aderiu. Tal. A história era triste, Sim. pesada. E nesse contexto a gente entendeu que deveria adotar. E a gente faz um curso para adotar. E no meio desse curso eles te apresentam esse site. Que legal. O Adote um Boa Noite é tipo um catálogo do Mercado Livre. E para mim é triste. Com crianças que ninguém quer. Ô, louco. Normalmente por causa de idade, né? Eles falam, né? Ou não? Que tá um pouquinho mais velha, ou porque tem um irmãozinho, ou porque tem alguma síndrome. Sim. E que ninguém quer adotar. E essas crianças ficam ali esperando e até fazer maioridade e saírem, né? Então, eu gostaria de adotar uma dessas crianças. Que legal. E aí a confusão em casa começou, porque a minha esposa queria ter um bebê. Porque ela queria ser mãe de bebê. Sim. E, enfim, resumido, a gente pegou Covid e ela engravidou natural e a gente tem uma bebê de 1 ano e 4 meses. Mas eu não desisti do Boa Noite ainda não. Então depois entra no site pra você ver. Cara, que legal. Cara. Anima. Cada história. Eu acho que às vezes a gente fala assim, a gente tem que também não ficar insistindo às vezes muito nas coisas, né? Eu falo assim, se Deus tem um propósito pra gente, pra vida da gente, é porque Ele tem um propósito, né? A gente não cabe a nós questionar o que tem que ser ou o que não tem que ser. É igual eu falei, falando de empreendedorismo.
Ah, mas por que eu desisti? Mas, poxa, não deu certo. E por que isso? Por que aquilo? Cara, uma hora, Deus tem um propósito. Vai te levar pro próximo capítulo. Exatamente. Fecha uma Deixa porta andar e e vamos vamos embora. tocar a outra. Eu falo assim, às vezes a gente não pode ficar insistindo muito numa coisa, quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho. Aí vem um filho, sei lá, a mulher tem um problema, morre, não sei, cara. Tem uma... O nosso problema é que a gente foca muito na porta que fechou. E não na que vai se abrir. É, mas é um erro, sabia? Você Sim, não pode focar exatamente. no passado. Porque uma coisa que o médico sempre dizia pra nós lá da Mariá, ele falava assim, cara, foca no presente. O passado já passou. O futuro a Deus pertence, porque a gente não sabe como o coração dela vai se comportar. O coração dela é todo remendado. No entanto, que se você levar num pediatra e ele colocar o medidor de coração lá, não sei como é que chama o aparelho lá, se é um pediatra que não conhece a história dela, ele fica branco na hora. Porque o coração bate diferente. Ele bate tudo furado, é um barulho estranho. Então, assim, é diferente. Então, foca no hoje. Faça o que você... Eu falo assim, hoje a gente leva muito pra vida isso daí, né? Pô, vamos vir almoçar com os amigos? Vamos. Vamos tomar um café? Vamos. Cara, Vamos gravar um podcast. vamos gravar um agora? podcast? Vamos. Porra, vamos. O que é essa merda? Senta Vamos. logo depois do almoço. Eu, Rômulo, nunca imaginei que eu ia gravar um podcast. Mas gostei, tá aí. É legal. Fica meu convite, inclusive. Eu acho que eu vou conversar com o Gil. Dá até de eu apresentar um podcast, eu acho, lá na frente. Ixi. Ô, Alexandre, e você? Você não vai escapar, não, mano. O que você acha, Ali? Eu acho que eu vou... Eu Fale sobre- acho que ele vai se dar bem no podcast. Fale sobre um arrependimento aí. Cara, um arrependimento. O que a gente pode falar também? Aí a eu, vida acho é que sua, né, compadre? eu acho que é mais ou menos igual ao Rômulo, né? Tipo, eu não tenho... Lógico, quando a gente olha assim e fala, pô, uma porta se fechou, vamos pegar, por exemplo, igual a fábrica, aí você fala, pô, não devia ter montado. Bate aquele certo trabalho, arrependimento. Só que você olha um negócio desse e fala assim, não, pô, isso daí foi experiência. Você não Sim, pode se isso. arrepender. Né? Então hoje, assim, perdi, eu acho que algumas oportunidades na vida. Óbvio que você olha para trás e fala assim, pô, que arrependimento. Podia ter ido, né? Mas hoje eu olho também, cara, assim como ele, eu falo, pô, minha vida é muito... Eu agradeço muito, né? Principalmente por conta... Cara, hoje sou eu, minha esposa e minha filha, né? Então, assim, ambas são meu alicerce para tudo. Tudo na vida que eu faço hoje é para elas, né? Uhum. Então, buscando recompensar de alguma forma, né? Não recompensar porque, pô, eu tenho uma dívida com ela, não é isso, né? Com a minha esposa ou com a minha filha. Mas é para você proporcionar tudo aquilo que elas puderam me proporcionar ao longo desses anos, né? Pô, as épocas difíceis, por exemplo, que eu passei lá com fábrica de gelo e etc. A minha esposa estava do lado, né? Então, assim, você olha, aí você fala, meu, você não vai valorizar? Óbvio que vai, entendeu? Então, tudo que eu faço hoje é pensando exatamente isso, né? E arrependimento eu não tenho, né? Ah, pô, o que faria diferente? Acho que nada. Porque se eu fizesse qualquer coisa diferente, eu não estaria aqui hoje. Talvez não tivesse com a minha esposa e com a minha filha. Sim. Então, acho que não dá pra ficar muito esse lance de, me arrependi de ter feito alguma coisa. Não deu certo, bola pra frente e vamos tocar aí a vida, né? Eu fiquei Acho que é admirado, viu? Basicamente isso. Você é um cara tímido, um cara totalmente focado, fazendo um podcast. Gostei disso aí. Acho que você tinha que se o arrepender ambiente- de não ter feito lá atrás. Antes, né? O ambiente do podcast, ele teoricamente, câmera, não sei o quê. Eu detesto câmera. Ninguém sabe, Não, mas eu detesto dois. câmera. É mesmo, Gil? Não gosto. Se eu ficar olhando pra câmera, eu travo. Só que no podcast eu olho pra você, eu olho pra você, eu não tô olhando pra câmera. O cara lá da edição que se vire pra me caçar na imagem dele depois. Sim. É uma conversa, e de conversa nós somos bons. Sim. Eu não sou bom de câmera, mas de conversar é massa. Sim. Então, É normal, né? funciona. Eu acho que tem que ser Pra descontraído, gente- né? Caminhar pro final, que daqui a pouquinho tem gente pra vir gravar no estúdio, foi no susto, a gente pode voltar e fazer um grande... Tem que Agora trazer tem o cara que trabalhar teve... também, né, pô? Viu? Tem que trazer o cara do vazamento, né, mano? Ah, então. Tem um terceiro elemento aí, que ele teve um problema de vazamento na adutora e ó, Rompeu do todo. e vazou do podcast. Não veio, cara. Cabia mais um aqui, ó. Viu? Tá tudo certo. Deixa ele volta pro Logo próximo, a gente né? traz ele. É, mas remendadinho, Remendado. né? Hoje a gente Com pergunta uma como é que plaquinha foi a escrita experiência. consertado. Em obras. O canal é um canal de marketing digital. Legal. Que eu trago os amigos e o pessoal aqui da praça para bater um papo, mas eu preciso conectar isso com marketing digital. É o banco da praça. Então a gente inverte a conversa aqui no final e dá para vocês a pergunta.
e pede que vocês façam uma pergunta sobre marketing digital. Tem alguma coisa que você tem dúvida? Alguma coisa que você, Alexandre, tem dúvida sobre marketing digital? Eu vou tentar responder e aí a gente Eu tenho. fecha. Eu tenho o vários. trem. Eu tenho. O que isso aqui vai virar daqui pra frente? Isso Porque aqui o minha quê? filha é só digital. Como você vê hoje o marketing digital daqui a 10 anos? Como que vai ser hoje? O Porque- marketing, ele vai porque- continuar sendo gente vendendo coisa pra gente, Tá, ok? sim. Com que ferramenta, com que aplicativo, em que plataforma, se com celular, se com chip na cabeça, não sei. Mas o processo do marketing é gente vendendo coisa pra gente. Vendendo serviço, vendendo produto, vendendo saúde, vendendo ganância, vendendo sexualidade, Vendendo mentira. vendendo, Exato. ok? Então, o ato de vender, ele vai continuar existindo. Há uma vantagem Como vai ser? gigantesca nos bons vendedores que entram no caminho do marketing digital. Porque eles sabem exatamente o que eles querem ouvir do cliente, ouvir do comprador e ouvir do vendedor. Então, o cara que é bom em vendas, quando ele entra no marketing digital, ele estoura. Porque ele sabe o que ele quer fazer. Ele sabe para onde ele quer levar a conversa. Então, ele vai criar a peça publicitária para levar o consumidor para um determinado sentido, entendeu? Sim, porque a gente mesmo lá teve várias técnicas de venda e realmente é fantástico. Vai continuar Técnica sendo de venda gente é maravilhosa. vendendo coisa pra gente. Ah, mas é um robô que atende. Foi Não programado tem por um problema. ser humano. Ah, mas é que a inteligência artificial que fez o robô Mas foi fabricado por um ser humano e na hora de dar o ajuste, a afinação fininha, é gente ali atrás, porque senão não funciona. muito legal. E tu, Brutus? Cara, hoje a minha maior dúvida Vem no me mercado... perguntar como é que faz pra vender gelo, não. Pô, postar via correio. Será que chega Ave inteiro lá Maria. ou não? Será? Não, mas hoje eu acho que a minha maior dificuldade, assim, do que eu tenho, que eu gostaria de aprender no mercado, no marketing digital, seria assim, como você faz para buscar o seu público-alvo. Né? Porque hoje você vai pegar, por exemplo, você vai fazer uma peça publicitária lá, você vai jogar no Instagram e tudo mais. Meu, como é que você afunila isso para deixar o mais certeiro possível? Já tirou uma consultoria online dele. Com tempo ou sem tempo? Porque tudo isso aí vamos lá. Sem tempo. Vamos Sem falar, cara, tempo. preciso fazer isso para ontem, acertar agora. Eu fiz isso, tá gravado, tá? Tá no canal aí. Eu precisava rodar um anúncio para uma revisão de férias. Férias de julho. Em julho. Oficina mecânica. Preciso fazer um anúncio agora. Canva faz as artezinhas da revisão. Nem fui no Canva, eu fui no Instagram da oficina, baixei o que tinha pronto lá. Arrume o freio, arrume a embreagem, não sei o que, revisão de férias. Pá. Então eu já tinha a arte da coisa para fazer. Eu precisaria rodar para um público-alvo específico, que é quem é o meu público-alvo. Quando a gente tem tempo, a gente cadastra no Google Analytics um público-alvo e manda ele começar a preencher. Todo mundo que entra no teu site vai caindo ali naquele lugar. E você pode criar um segundo de todo mundo que comprou 2 vezes, você vai afinando isso daí. Todo mundo que entrou e não comprou, enfim. Quando eu fui lá para dentro do aplicativo para buscar esse público-alvo de clientes da oficina, não havia 1000 clientes cadastrados ainda. E todo público abaixo de 1000 ele não é válido para fazer anúncio com ele. Então eu não tenho público-alvo. Então eu preciso fazer correndo agora. Eu não sei quem é o meu público-alvo. Aí eu vou pensar aonde é que está o meu público-alvo. Quem compra de mim, compra de quem mais. Certo? Era uma oficina mecânica. Eu fui lá, entrei no Google, na criação de público-alvo personalizado e pedi para que ele copiasse todos os usuários do site da Bono Pneus. Quem vai na Bono Pneus faz revisão Teoricamente, para viajar nas férias. Sim. Peguei aquela Sim ou mídia, sim? peguei aquele público da Bono e comecei a rodar um anúncio para essa oficininha, pequenininha. Então todo mundo que entrou no site da Bono começou a ver o anúncio dessa oficina. A oficina encheu, bombou. Esturricou. Com uma vantagem. Ele está lá no fundão da Moreiras. E eu rodei anúncio para o público que está aqui no Shopping Dom Pedro. Para o cara que está na região mais nobre da cidade. Então ele começou a atender carros de um nível Mais diferente. Legal. Como a conta dele era bem organizadinha e as avaliações do serviço dele muito boas,
ele vai pegar o cara que está insatisfeito com o serviço aqui para levar para fazer lá, porque é mais barato e é bem avaliado. Então é para fazer com pressa. Para gerar um público-alvo em cima da concorrência. Pô, legal, Muito cara. legal. Interessante. Massa? Porra, Maravilhoso. Ao vivo, em Demais. 5 minutos a gente fez isso aí. Tá pronto. Rapidão e tá rodando anúncio e tá dando negócio. Aí a gente vai alimentando um pixel do Facebook e Instagram no site e um público-alvo do site. Então todo mundo que entrou no site foi pego por essa ferramenta. Agora eu parei esse anúncio de férias e fui pro Instagram com todo mundo que entrou no site, comecei a rodar anúncio no Instagram para quem já teve no site da oficina. Porque é um serviço que você tem que ficar na memória da pessoa, que tá na hora dela ir, tá na hora dela ir, tá na hora... Você não sabe quem vai ter problema. Mas quando ela tiver problema, ela tem que lembrar do seu nome. Exatamente. Você fica na memória do cara. É isso. Beleza? Que legal, cara. Bem da hora. Interessante. Consultoria grátis, hein? Logo depois do almoço, Você num viu? podcast. Já deu Bom. essa rodada aí. Beleza? Utilizar essas ferramentas agora. Percebi. Bom demais. Pessoal, obrado. Obrigado a vocês, pela- pela oportunidade. Pelo improviso, pelo programa. Vai ser massa, vai E ter eu uns vou lá no cortes programa aí. Pânico ainda. Eu acho que eu tive que ir lá no Pânico. Ele tá querendo ir no Pânico. Ô, Pânico, olha pra ele aí. Chama ele. Marca eu aí, cara, Pessoal. que eu vou aí falar besteira. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, É isso, audiência aí. agradecer. Se tiverem alguma dúvida, pergunta, sugestão, escreve aí nos comentários. E se você ainda não fez o nosso curso grátis e ficou até o final, de brinde para você, entra na descrição, escreve eu quero aí no link, que você vai ganhar acesso a um curso meu totalmente grátis. Valeu!